O ar fresco do outono trazia o cheiro de terra molhada enquanto eu caminhava pelo Parque Ibirapuera, meus sapatos de couro italiano polido estalando sobre as folhas espalhadas. Era um privilégio raro, andar sozinho, sem segurança, sem o peso sufocante de expectativas. Apenas eu, Alexandre Blackvold, CEO das empresas Blackvold, desfrutando de um instante de paz antes do próximo negócio multimilionário. No coração de São Paulo, a cidade fervilhava ao redor dos limites do parque, mas ali, entre as árvores tingidas de laranja e vermelho intensos, eu encontrava uma paz inesperada. Os sons distantes do trânsito e das conversas se fundiam num murmúrio suave. Soltei um pouco a gravata, uma pequena rebeldia contra o terno sob medida que usava como armadura nas reuniões. Sr. Blackvold, os documentos da fusão com os Jenkins precisam da sua assinatura até às 5, lembrará minha assistente, momentos antes de eu escapar da torre de vidro da sede da minha empresa. Assenti, prometi voltar a tempo e, então, desviei o olhar. Até mesmo reis precisam de momentos de solidão. Olhei para o meu relógio Patek Philippe, ainda faltavam 3 horas para que eu precisasse retornar. Tempo de sobra para esvaziar a mente. Um jovem casal passou por mim na calçada, absorto um no outro, alheio à minha identidade. Essa era a beleza de São Paulo, mesmo os homens mais poderosos podiam, às vezes, se perder na anonimidade. No escritório, todos me conheciam. Todos queriam algo. Todos temiam me decepcionar. Cultivei esse temor de propósito. O medo gera respeito, meu pai me dissera quando eu começava na carreira. E o respeito constrói impérios. Ele estava certo. 20 anos de decisões implacáveis transformaram o pequeno negócio familiar num conglomerado global. Hoje, controlava ativos bilionários, influenciava políticos com uma simples ligação e tomava decisões que afetavam milhares de vidas. Sempre me considerei intocável. A riqueza comprava proteção, a influência garantia respeito, e o sucesso justificava cada decisão fria e calculada que eu tomava. Meu conselho de administração me questionara uma vez, apenas uma vez, sobre a demissão de 300 funcionários para melhorar os lucros trimestrais. Lembrei-os friamente de que sentimentalismo não tinha lugar nos negócios. As ações dispararam 12% na semana seguinte. Nunca mais ousaram questionar. Encontrei um banco de praça isolado, com vista para um pequeno lago de patos, e sentei, observando os pássaros deslizarem sobre a água. Como suas vidas deviam ser simples. Sem acionistas, sem concorrentes disputando o território, sem a constante necessidade de provar o próprio valor. O celular vibrou no bolso, mas ignorei, mais um pequeno ato de rebeldia. Qualquer crise poderia esperar 30 minutos. O mundo não acabaria porque Alexandre Blackvold tirasse um momento para si mesmo. Perto dali, uma família fazia piquenique no gramado, pai, mãe e 2 crianças pequenas. O pai erguia a filha bem alto, e suas risadas se misturavam à brisa. Algo inesperado apertou meu peito. Inveja? Ridículo. Eu escolhi essa vida, priorizei a ambição acima de tudo. O cobertura, as casas de veraneio, o jato particular, esses eram os companheiros que selecionei. Você não pode ter tudo, Alex, Jéssica me dissera quando partiu. 10 anos de casamento terminaram com um acordo pré-nupcial assinado e um corte limpo. 100 filhos para complicar as coisas. Ela os queria, eu insistira que não estávamos prontos. A verdade é que jamais estaria. Crianças significavam vulnerabilidade, e vulnerabilidade, fraqueza. Balancei a cabeça, afastando os pensamentos indesejados. Essa caminhada era para clarear a mente, não para encher de arrependimentos inúteis. Levantei-me, tirando um pó imaginário do meu sobretudo. Era hora de retornar à Avenida Paulista, ao mundo que eu havia construído. Peguei um caminho menos transitado, desfrutando da relativa privacidade. As folhas caídas amorteciam meus passos, abafando os sons. As árvores se adensavam ali, criando uma breve ilusão de selvageria no coração da metrópole. Meus pensamentos se voltaram para a semana que se iniciava, uma reunião do conselho na terça, negociações com nossos parceiros asiáticos na quarta, a gala beneficente de sexta onde faria uma aparição e uma doação generosa.
tudo meticulosamente orquestrado para manter a imagem e a influência que tanto me orgulhava. Em meio a essas divagações, um rosnado inesperado cortou o ar. Agressivo, gutural e indiscutivelmente próximo. Mal tive tempo de virar a cabeça quando uma massa de músculos marrons disparou em minha direção. Um pitbull, poderoso, rosnando, com os olhos fixos em mim com concentração implacável. Meu corpo reagiu antes da mente, recuando bruscamente, o coração martelando enquanto tropeçava sobre um banco de praça atrás de mim. Cerca de 30 quilos de agressividade concentrada investiram contra mim. O tempo parecia desacelerar, meu cérebro registrava os detalhes com clareza surpreendente, os músculos do cão ondulando sob o pelo curto, os dentes expostos num gesto primal de ameaça, e a coleira rompida arrastando-se atrás. No escritório, enfrentava predadores diariamente, mas estes vestiam ternos e atacavam com palavras e contratos. Aquilo era algo totalmente diferente, um perigo bruto e visceral. Instintivamente, levantei o braço, consciente de que mal serviria de proteção contra aquelas mandíbulas. O hálito quente e fétido do animal me atingiu primeiro. Preparei-me para a dor, para o rasgar da carne e do meu caro lã. Naquele instante, meu império deixou de ter importância. Eu era apenas um homem, subitamente e aterrorizantemente mortal. A dor irrompeu pela minha espinha ao atingir o chão, o impacto arrancando o fôlego dos meus pulmões. Meu cóccix sofreu o pior da queda, enviando choques elétricos de agonia pela parte inferior das costas. Mas o que mais me afligia eram as mandíbulas do cão que se fechavam perigosamente. Justamente quando erguia um braço para proteger o rosto, uma voz aguda soou. Basta, Titã. A ordem cortou o ar como um estalo. O cão parou imediatamente, seus músculos ainda tensos, mas a investida cessara. Seu rosnado se reduziu a um murmúrio, os olhos permanecendo fixos em mim com hostilidade inconfundível. Pesquei, incrédulo, ofegante, o coração batendo com força como se pudesse explodir. E então, acima de mim, de pé com os punhos cerrados ao lado do corpo, estava uma garotinha. Com não mais de 8 anos, magra, com cachos indomáveis enquadrando um rosto contorcido em pura fúria. Vestia jeans remendados nos joelhos e um moletom azul desbotado, que parecia grande demais. Seus tênis, embora gastos, estavam limpos, o tipo de pobreza cuidadosa que eu reconhecia dos meus próprios dias antes de escalar ao topo. Isso é por ter abandonado minha mãe. Ela exclamou, apontando para mim com convicção inabalável. Por um instante, minhas palavras se perderam. A absurdidade da acusação provocou um escárnio enquanto me levantava, sacudindo a sujeira do caro casaco de cashmere. O dano no tecido custaria uma fortuna para reparar, se é que pudesse ser consertado. Que diabos você está dizendo? Exigi, a paciência se esgotando. Minhas costas pulsavam de dor e minha dignidade se espalhava pelo chão, assim como as folhas do outono. Controle seu maldito cachorro antes que eu chame a fiscalização de animais. A ameaça saiu automaticamente, o reflexo de um homem acostumado a exercer poder e intimidar os outros. Mas a menina não se moveu. Ao contrário, seu olhar se intensificou. Você não me assusta, disse, com voz firme apesar do tamanho diminuto. Homens como você nunca cumprem suas promessas. Minha mãe chorou por meses por sua causa. Olhei em volta, esperando encontrar um adulto por perto, certamente aquela criança não havia ido ao parque sozinha. Mas estávamos isolados naquela trilha, os únicos testemunhos de nosso encontro bizarro eram alguns esquilos desinteressados e o cão, agora vigilante. Olha, garotinha, tentei retomar a autoridade, ajeitando a gravata. Não sei quem você pensa que eu seja, mas você está enganada. Eu não conheço sua mãe. As palavras saíram no impulso, uma negação automática. Já havia enfrentado acusações de empregados descontentes, ativistas ambientais, jornalistas investigativos. Negar era sempre a primeira defesa. Mas então, eu a observei de verdade. O formato de seu nariz. A intensidade de seu olhar. A firmeza de sua mandíbula. O reconhecimento veio como um soco. O tempo pareceu parar enquanto eu a encarava. O burburinho do parque sumiu.
A dor nas costas se tornou distante e irrelevante. Eu conhecia aqueles olhos. Já os vira antes, com uma emoção bem diferente. Qual é o seu nome? Perguntei, minha voz repentinamente rouca. A menina hesitou. Colocou uma mão protetora sobre a cabeça do cachorro, entrelaçando os dedinhos em seu pelo curto. O animal, já mais calmo, ainda me observava com desconfiança, como se entendesse mais da situação do que eu. Emma, ela finalmente disse. Emma Carter. Carter. O sobrenome me atingiu como um soco. Eu conhecera uma Carter uma vez. Anos atrás. Venho te observando, continuou Emma, a voz da pequena carregando uma seriedade inesperada. Minha mãe esconde sua foto numa gaveta, mas eu a encontrei. Te vi na TV também, quando falavam dos ricos de São Paulo. Eu sabia que era você. Tentei compreender o que estava acontecendo. Aquela criança, tão furiosa e determinada, havia me rastreado. Seguiu-me pelo parque. Mandou seu cachorro contra mim. Tudo por acreditar que eu havia prejudicado sua mãe. Olha, Emma, comecei, tentando soar razoável apesar do surrealismo do momento. Acho que houve um mal-entendido. Conheço milhares de pessoas no meu trabalho. Não consigo lembrar de todas. Você prometeu cuidar dela para sempre, replicou Emma, a acusação escapando sem filtros, do jeito que só as crianças sabem fazer. Você disse que cuidaria dela. Aí simplesmente desapareceu. Sem ligações. Sem cartas. Nada. Um aperto no peito me fez lembrar que aquela acusação era muito específica, desconcertante. Não se tratava de um encontro ao acaso. Aquela criança acreditava de verdade que eu havia abandonado sua mãe. Como foi que você me achou aqui? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto minha mente corria. Emma deu de ombros, sua bravura vacilando por um instante. Vi seu carro passar pelo nosso bairro ontem. Hoje te segui. Esperei do lado de fora daquele seu prédio imponente até que você saísse sozinho. O peso de suas palavras se instalou lentamente. Aquela criança me perseguira. Esperara pacientemente a oportunidade. Planejara aquele encontro com uma estratégia que muitos adultos invejariam. Em outra situação, eu poderia até me impressionar. Você podia ter se machucado, observei, surpreso com a preocupação sincera em minha voz. A cidade não é segura para uma criança sozinha. Eu não estou sozinha, replicou, acariciando o cachorro. Tenho o Titã. Como se em resposta, o cão se acomodou ao lado dela, a cabeça imponente alinhada com seu ombro. Um par inusitado de justiceiros, determinados a fazer justiça com aqueles que consideravam merecedores de castigo. Emma, falei com cuidado, quem é exatamente sua mãe? Ela ergueu o queixo num gesto de desafio, estranhamente familiar. Vanessa, disse simplesmente. Vanessa Carter. O nome me atingiu com força, fazendo o ar sair dos meus pulmões pela segunda vez. Memórias invadiram minha mente, rompendo as barreiras que eu havia cuidadosamente erguido. Vanessa. Claro. A semelhança se tornava inegável agora que eu sabia onde procurar. 8 anos. Faziam 8 anos desde que eu ouvira aquele nome. Desde que vi aquele rosto. E agora, diante de mim, estava a prova incontestável de um capítulo que eu acreditava ter encerrado com sucesso. Quantos anos você tem, Emma? Perguntei, e embora já soubesse a resposta, a matemática era simples. 7, respondeu. Quase 8. 7 anos e uns meses desde que me afastei de Vanessa Carter. 7 anos desde que decidi que minha carreira, minha ambição, meu futuro império importavam mais do que o que tínhamos juntos. 7 anos, e agora a consequência daquela escolha se apresentava, pequena, feroz e intransigente. Senti o ar faltar. Não podia ser. Vivi meticulosamente, sem deixar pontas soltas, sem sombras capazes de me surpreender assim. E, no entanto, aqueles olhos, tão familiares. Não apenas os de Vanessa, mas algo de mim mesmo refletido neles.
A constatação me atingiu como um soco. Será que eu já soubera? Será que alguma parte de mim desconfiara, todos aqueles anos atrás? Vasculhei minha memória, em busca de pistas que pudesse ter ignorado ou escolhido não ver. Lembranças me invadiram como uma onda implacável. Uma mulher, anos atrás. Um breve e apaixonado caso. Vanessa Carter. Ela era designer gráfica numa empresa com a qual contratávamos para uma campanha de reposicionamento. Lembro-me do nosso primeiro encontro, sua confiança silenciosa ao apresentar conceitos que ofuscavam os dos colegas. Fiquei fascinado por sua criatividade, sua intensidade contida. Ela não se impressionava com minha riqueza ou posição, algo que eu considerava irritante, ao mesmo tempo, refrescantemente honesto. Você é apenas uma pessoa, Alex, ela me disse no nosso terceiro encontro, sentadas frente a frente em um pequeno restaurante despretensioso no Bixiga, que ela insistia ser melhor que qualquer restaurante estrelado que eu pudesse indicar. Uma pessoa com um título pomposo e com um monte de gente dizendo sim para você. Ninguém jamais me tratara assim. Ninguém ousava. Mas Vanessa sim, e em vez de demiti-la e partir, eu ri. Ri de verdade, pela primeira vez em anos. O que se seguiu foram 6 meses de algo que eu jamais conseguiria definir direito. Não era exatamente amor, nunca me permiti esse luxo, mas algo perigosamente próximo. Vanessa, com seus dedos manchados de tinta e sua capacidade de enxergar beleza no comum. Vanessa que me desafiava, que não se encaixava no mundo meticulosamente estruturado que eu construí. Quem é sua mãe? Perguntei novamente a Emma, minha voz estranhamente vazia, embora já soubesse a resposta. A menina endireitou os ombros, destemida apesar da diferença de estatura. Vanessa Carter, disse, com uma voz repleta de discreta ousadia. Ela é uma artista. A melhor de Brooklyn. Brooklyn? Claro. Passávamos inúmeros finais de semana naquele pequeno apartamento dela, um mundo distante do meu cobertura na Paulista. Ela preenchia o espaço com cores e luz, transformando o modesto lar num lugar que parecia ter alma, diferente de todas as minhas propriedades. Lembrei-me da nossa última noite juntos com uma clareza dolorosa. Vanessa havia preparado o jantar, nada extravagante, apenas uma massa com um molho que cozinhara o dia todo, enchendo o apartamento com um calor que parecia invadir meu ser. Conversamos vagamente sobre o futuro, com cautela. E então meu telefone tocou, notícias de uma possível aquisição hostil de uma empresa que eu vinha arquitetando por anos. Vai, ela dissera, com um olhar compreensivo. Faça o que precisa ser feito. Naquela noite parti, prometendo voltar em poucos dias após controlar a crise. Mas os dias se transformaram em uma semana, e a defesa contra a aquisição exigiu minha atenção completa. Quando a poeira baixou, havia conquistado uma empresa que valia milhões, expandido significativamente meu império, e me encontrado numa encruzilhada. Vanessa representava um caminho que eu não planejava seguir. Uma distração. Uma possível fraqueza na armadura que tanto lutara para forjar. A voz do meu pai ecoava em minha mente: sentimentalismo é para os conformados com a mediocridade. Então, decidi. Um corte limpo. Sem explicações, sem despedidas emocionais. Apenas uma mensagem dizendo que não poderia continuar, e uma transferência generosa para a conta dela, minha ideia de fazer a coisa certa. Ela devolveu o dinheiro imediatamente. Isso deveria ter me ensinado tudo o que eu precisava saber sobre ela. E agora, diante de mim, estava sua filha. Nossa filha. No Parque Ibirapuera, com seu cachorro resgatado, tendo me rastreado com determinação. Foi sua mãe quem te mandou? Perguntei, já sabendo a resposta. Emma balançou a cabeça, parte de sua fachada feroz desmoronando. Ela nem sabe. Ficaria muito brava. Não gosta de falar de você. Eu podia imaginar. A raiva de Vanessa era rara, mas formidável. Só a tinha visto uma vez, dirigida a um dono de galeria que tentou desvalorizar uma amiga artista dela. Ela desmantelou os argumentos do homem com precisão cirúrgica, sem elevar a voz, mas deixando claro seu desprezo.
Como você me achou? Insisti, ainda tentando compreender aquela realidade. Já te disse. Vi sua foto. Depois te vi na TV, disseram que você era um dos homens mais ricos de São Paulo. Seus olhos se estreitaram. Rico bastante para cuidar do próprio filho, mas você nunca o fez. A acusação doía mais do que deveria. Eu não sabia, murmurei, mesmo sabendo que as palavras soavam insuficientes. Você nem ligou, rebateu Emma, com a lógica simples e devastadora de uma criança. Nunca ligou para a mamãe. Você simplesmente sumiu. Ela estava certa. Eu havia colocado Vanessa em uma gaveta, encerrado aquele capítulo, e nunca considerei as consequências para além do meu desconforto emocional. Construí um império do nada, sacrificando tudo, amor, relacionamentos, humanidade, em nome do poder. Acreditara que poderia fugir do meu passado. Mas agora ele tinha rosto, voz e uma fúria que não podia ignorar. O Titã, o cachorro, permaneceu ao lado de Emma, observando-me com aquele mesmo olhar discreto de julgamento. Senti algo estranho se instalando no peito, vergonha. Não a vergonha pública de um escândalo ou de um resultado financeiro ruim, mas algo mais profundo, pessoal. A constatação de que havia falhado de um modo que toda a minha riqueza e poder não conseguiriam reparar. Sua mãe sabe que você veio me procurar? Perguntei, olhando novamente em volta, quase esperando ver Vanessa se aproximar, tão bela e feroz quanto eu lembrava. Emma sacudiu a cabeça. Ela trabalha o dia todo. A vizinha, a dona Kim, cuida de mim depois da escola, mas ela tira um cochilo às 4. Deixei um recado dizendo que eu estava passeando com o Titã. Minha mente girava com as implicações. Aquela criança orquestrara todo aquele confronto sozinha. Se colocou em risco, percorrendo São Paulo sozinha, apenas para enfrentar o pai que a abandonara antes mesmo de seu nascimento. Você não deveria andar sozinha, disse, a preocupação surgindo sem perceber, mesmo parecendo ridícula. Não é seguro. Mamãe diz que sou inteligente e corajosa, replicou Emma, com um toque de orgulho. E eu sou. Inteligente o bastante para te encontrar. Não pude contestar. Ao olhar para ela, vi a determinação inconfundível que marcará minha própria escalada ao sucesso, mas temperada com algo que, sem dúvida, veio da Vanessa. Um senso moral que eu havia descartado há muito tempo como peso desnecessário. Você precisa ir para casa, sugeri, pegando o telefone. Posso chamar um carro para você. Emma recuou um passo, voltando a acariciar o Titã. Eu não vou entrar num carro com um estranho. Eu dificilmente sou um estranho, comecei, interrompendo-me ao sentir a ironia. Para Emma, eu era exatamente isso, um estranho que, por acaso, era seu pai biológico. Um homem que ela conhecia apenas por uma foto escondida e aparições na televisão. Como está sua mãe? Perguntei, surpreso pela curiosidade genuína em minha voz. A menina hesitou, depois ergueu o queixo num gesto agora familiar de desafio. Doente. Ela trabalha demais, nunca tem dinheiro suficiente. Não me deixa pedir ajuda. Mas eu sei que ela precisa. Suas palavras doíam mais do que deveriam. Eu havia virado as costas para Vanessa, deixando-a lutar sozinha com uma criança, minha própria criança. E agora, a consequência das minhas escolhas estava diante de mim, esperando para ver que homem eu realmente era. Metei a mão no bolso, tirando a carteira, mas o olhar de Emma me impediu. O desgosto estampado no rosto dela era inequívoco. Não queremos seu dinheiro, disse, com uma voz que soava muito mais velha que sua idade. Mamãe sempre diz que nos viramos bem sozinhos. Parecia a Vanessa. Orgulhosa, independente, recusando-se a ser definida pelas circunstâncias. Mas as palavras anteriores de Emma ecoavam, doente, trabalhando demais, sem dinheiro. Guardei a carteira e, em vez disso, tirei meu cartão de visitas, um cartão robusto com letras em relevo, símbolo da vida que construí enquanto Vanessa criava nossa filha sozinha. Me leve até ela, disse, surpreendendo-me com as próprias palavras.
A culpa apertava minha garganta, mas escondia-a atrás de uma máscara de indiferença. Não sei o que você pensa que sabe, falei friamente. Mas você está enganada. A mentira tinha um gosto amargo. Mesmo enquanto as palavras saíam, eu sabia o quão vazias soavam. Mas o hábito é uma força poderosa, e a negação foi meu escudo por tempo demais. Emma zombou, um som de adulto vindo de alguém tão pequeno. Mentiroso. Minha mãe chorou por você por anos. Você prometeu cuidar dela. Nunca voltou. Nem ligou. O titã, o cão, percebeu sua angústia e se aproximou, como se quisesse consolar. Isso me fez lembrar de uma lealdade que há muito não experimentava. Como é que você chegou até aqui? Perguntei, desviando o assunto. Vila Madalena não é lá pertinho. Metrô, respondeu Emma, encolhendo os ombros, como se para ela fosse normal uma criança de 7 anos navegar pelo complexo sistema de transporte de São Paulo. Eu não sou um bebê. De fato, ela não era. A menina diante de mim exalava uma autonomia e determinação que muitos adultos invejariam. Isso deveria me encher de orgulho. Em vez disso, acentuava tudo o que eu havia perdido, os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia na escola. Todos os momentos que formam uma vida, perdidos porque eu fiz a escolha calculada de partir. Um corredor passou por nós, lançando um olhar curioso, um homem bem vestido conversando com uma criança e seu intimidador cachorro. O que ele veria? Um pai e uma filha aproveitando um dia de outono no parque? A ironia não me escapava. Como ela está doente? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. Emma chutou uma pilha de folhas, voltando a ser simplesmente uma criança. Ela fica muito cansada. Tem dores de cabeça que a fazem vomitar às vezes. Acha que eu não percebo quando ela toma remédio, mas eu vejo. E às vezes as mãos tremem tanto que ela não consegue segurar o pincel. Meu estômago se apertou. Já foi ao médico? Ela diz que não podemos pagar os bons. Temos convênio, mas a cobertura para especialistas é mínima, replicou Emma, os olhos se estreitando. Mas você pode pagar um bom médico, não pode? Você tem prédios com seu nome. A simplicidade de sua visão me atingiu. Para Emma, a conta era simples. Eu tinha dinheiro, sua mãe precisava de ajuda, portanto, eu deveria fornecer. Sem complicações de orgulho, mágoa ou 8 anos de silêncio. Apenas um problema com uma solução óbvia. Eu construí um império do nada, sacrificando tudo, amor, relacionamentos, humanidade, em nome do poder. Acreditara que podia fugir do passado. Mas agora ele tinha rosto, voz e uma fúria que não podia ignorar. Sua mãe sabe desses sintomas? Perguntei, meu interesse profissional disfarçando as emoções complicadas sob a superfície. Emma assentiu. Ela diz que é só estresse e trabalho demais. Pinta à noite, depois do emprego regular. Faz quadros para uma empresa de cartões comemorativos, mas não a pagam bem. Vanessa, mesmo criando beleza no mundo apesar de tudo. Isso soava como ela. Sempre via possibilidades onde outros viam limitações, potencial onde outros viam obstáculos. Era uma das coisas que me atraíra nela, uma perspectiva totalmente diferente do meu pragmatismo calculado. E onde sua mãe está agora? Perguntei, conferindo meu relógio. Quase 4 horas. Os documentos da fusão com os Jenkins ainda precisavam da minha assinatura até às 5, mas de repente aquele prazo parecia trivial comparado à situação que se desenrolava diante de mim. No trabalho. Ela só chega em casa por volta das 6:30 nas terças, disse Emma, estreitando os olhos. Você não vai simplesmente desaparecer de novo, vai? Porque, se isso acontecer, eu te encontro. Já te encontrei uma vez. Eu acreditei nela. Aquela garotinha feroz, com a minha determinação e o senso moral de Vanessa, moveria céus e terra para proteger sua mãe. Ela já havia provado isso. Eu não vou a lugar nenhum, afirmei, surpreendendo-me com a convicção. Tirei o celular e enviei uma mensagem rápida à minha assistente.
cancele minhas reuniões pelo resto do dia. Emergência pessoal. Não esperei resposta antes de guardar o aparelho. O titã permaneceu ao lado da menina, com aquele olhar de julgamento silencioso. Senti algo estranho se enraizar no peito, vergonha, não aquela embaraçosa de um deslize social, mas algo mais profundo. Anos justificando minhas escolhas, convencido de que minha busca incansável pelo sucesso era nobre em sua pureza. Agora, diante das consequências vivas dessas escolhas, toda a narrativa cuidadosamente construída começava a desmoronar. Você me odeia? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la, mais vulnerável do que qualquer coisa que eu permitirá sentir em anos. Emma refletiu com uma maturidade surpreendente, o semblante sério. Eu não te conheço o suficiente para te odiar, finalmente disse. Mas eu odeio o que você fez com a mamãe. Ela acha que eu não sei, mas às vezes eu ouço, à noite, quando ela pensa que estou dormindo. Cada palavra bateu como um soco. Tinha seguido em frente tão completamente, enterrado a memória de Vanessa de forma tão eficaz que me convenci de que ela também o fizera. Pensar que ela ainda carregava aquela dor, mesmo após tantos anos, era devastador. Por que você partiu? Perguntou Emma de repente, a pergunta pairando no ar fresco do outono entre nós. Como explicar a essa criança os cálculos frios que guiaram minha decisão? A avaliação implacável das prioridades, o peso dos possíveis resultados, a escolha deliberada de eliminar tudo que pudesse desviar minha atenção da ambição? Mesmo agora, com a perspectiva dos anos, eu mal conseguia justificar para mim mesmo. Eu tinha medo, confessei, surpreendido pela própria sinceridade. Medo do quê? Indagou Emma, ceticismo evidente. Medo de ser vulnerável. De fracassar. De descobrir que o sucesso não era suficiente, que o império que construí sacrificando tudo era, no fundo, vazio. Mas esses conceitos eram abstratos demais para uma criança de 7 anos. Medo de não ser bom o bastante, respondi, simplificando a verdade. Eu nunca tive um bom pai. Nunca soube como ser um. Emma refletiu, seu semblante suavizando um pouco. Você poderia ter tentado. A sabedoria direta de uma criança. Sim. Eu poderia ter tentado. Em vez disso, fugi. Construí barreiras contra conexões, convenci-me de que laços emocionais eram fraquezas a serem evitadas, e não forças a serem cultivadas. Você está certa, admiti, a confissão soando estranha na minha boca. Uma brisa espalhou folhas pelo caminho entre nós, vermelhas, douradas e marrons dançando brevemente antes de repousarem novamente. A vida às vezes é assim, caótica e imprevisível, revelando seus padrões só em retrospecto. Nunca é tarde para mudar, disse Emma com aquela sinceridade desarmante. Pela mamãe, quer dizer. Ela pode até te odiar por um tempo. Provavelmente vai odiar. Mas sempre diz que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Mais um eco do otimismo de Vanessa, sua crença na possibilidade de redenção. Sempre achei essa visão ingênua, um luxo para quem não vira o pior da humanidade. Mas olhando para Emma, questionei se talvez eu tivesse sido ingênuo, confundindo cinismo com sabedoria. Sua mãe sabe que você veio me procurar? Perguntei novamente, já sabendo a resposta. Emma balançou a cabeça. Ela vai ficar muito brava. Comigo ou com você? Provavelmente com os dois. Mas eu tive que fazer algo. A mamãe está piorando e ela não pede ajuda. Tem orgulho demais. A voz dela soava como a de Vanessa. Uma independência feroz, uma recusa em ser definida pelas circunstâncias. Olhei para o relógio novamente, depois para aquela criança corajosa e determinada, minha filha. A ideia ainda me soava surreal, como se pertencesse a outra pessoa. Passei 8 anos sem ser pai. Não sabia bem como começar agora. Emma assobiou suavemente, e o titã se aproximou, obediente para um animal que instantes antes parecia feroz. Ele é treinado, explicou, notando meu olhar desconfiado. Só ataca se eu mandar. Isso é reconfortante, respondi com um tom seco, mantendo distância do cão.
De onde você o tirou? Mamãe o resgatou de um homem mau que o usava para brigas, disse Emma, acariciando suavemente a cabeça marcada do cachorro. Ela disse que ninguém deveria ser julgado pelos piores momentos ou atitudes. Disse que todos merecem uma segunda chance para melhorar. Outra pontada de culpa. Vanessa, com sua capacidade infinita de perdoar e enxergar o potencial onde só havia dano. Será que ela me estendeu essa mesma graça durante minha ausência? Ou será que esgotei até mesmo a paciência dela? Seguimos rumo à saída do parque num silêncio desconfortável, um trio inusitado, o poderoso CEO de terno impecável, a determinada criança de jeans remendados e o cão resgatado com cicatrizes visíveis. Uma família, de certo modo, embora nenhum de nós soubesse bem o que fazer com essa realidade ainda. O horário do pico da noite se aproximava, as calçadas se enchendo de paulistanos voltando para casa após um dia de trabalho. Alguns lançavam olhares curiosos em nossa direção, sem dúvida se perguntando sobre a inusitada união entre homem e criança. Eu me via preocupado demais com a segurança de Emma enquanto cruzávamos as ruas, lutando contra a vontade de segurar sua mão a cada travessia. Eu sei como atravessar a rua, disse ela, como se antecipasse meus pensamentos. Mamãe me ensinou a sempre esperar o sinal e olhar para os dois lados, 2 vezes. Claro que sim. Vanessa seria uma mãe zelosa, ensinando não só a segurança prática, mas também princípios morais. Enquanto eu adquiria empresas e acumulava riquezas, ela ensinava nossa filha a lidar tanto com as ruas da cidade quanto com as complexidades éticas. A entrada da estação de metrô se avizinhava, despejando um fluxo constante de passageiros. Hesitei no topo das escadas, momentaneamente impressionado com o simples desafio de comprar um bilhete, algo que milhões de paulistanos faziam diariamente sem pensar 2 vezes. Emma suspirou com paciência exagerada. Você precisa de um bilhete. Vendem nos terminais. Segui-a, surpreso com essa inversão de papéis. Quando foi a última vez que deixei alguém me guiar? Na sala de reuniões, no campo de golfe, nos clubes exclusivos onde o poder se distribuía discretamente, eu sempre comandava. E agora, estava sendo conduzido por uma criança que mal alcançava meu cotovelo. O vagão estava lotado, nos obrigando a ficar em pé. Segurei a barra enquanto Emma mantinha firme a coleira do Titã, que permanecia quieto aos seus pés apesar da multidão. Um adolescente ofereceu seu assento a Emma, mas ela recusou educadamente, não, obrigada. Nem vamos longe. Seus modos eram impecáveis. Outro presente de Vanessa, que sempre valorizara a cortesia não como moeda social, mas como decência humana básica. Sua mãe fez um excelente trabalho criando você, observei, a observação escapando sem planejamento. Emma olhou surpresa, os olhos brilhando ao receber o elogio. Ela diz que sou sua melhor criação. Melhor do que qualquer pintura. A simplicidade da declaração me atingiu com força inesperada. Enquanto eu medira o sucesso em aquisições e ativos, Vanessa medira em caráter e coração. 3 paradas depois, Emma me cutucou para que eu saísse. Emergimos num bairro de São Paulo que parecia um mundo à parte da minha realidade na Avenida Paulista. Casas antigas alinhavam as ruas, com vizinhos conversando nas portas. Pequenos comércios, uma livraria, uma cafeteria, uma boutique de roupas vintage, ocupavam as lojas no térreo. Havia um senso de comunidade, algo ausente em minha vida de elevadores privativos e acessos exclusivos. Esse é o nosso prédio, disse Emma, apontando para uma casa antiga bem cuidada, mas claramente desgastada, no meio da quadra. Moramos no 3º andar. Segui-a, consciente do contraste entre minha aparência, terno sob medida e sapatos polidos, e aquele bairro. Um grupo de crianças brincava na calçada, chamando Emma enquanto passávamos. Ela respondia com naturalidade, como se pertencesse àquele ambiente de forma que eu jamais conhecera. Ao nos aproximarmos do prédio, Emma diminuiu o passo, a primeira hesitação genuína desde nosso encontro no parque. Mamãe pode ficar muito brava, admitiu, lançando um olhar para mim. Com a gente os dois. Ela tem todo o direito, reconheci, surpreso com a sinceridade.
Quando foi a última vez que reconheci que a raiva de outrem pudesse ser justificada? Emma mordeu o lábio, um gesto nervoso que era ao mesmo tempo comovente. Talvez você devesse esperar aqui embaixo enquanto eu subo primeiro para avisá-la. Uma sugestão sensata, prática e atenta aos sentimentos da mãe. Mas balancei a cabeça. Sem mais atrasos. Vamos encarar isso juntos. As palavras soaram firmes, sólidas como poucas coisas haviam soado ultimamente. Qualquer que fosse o desfecho, raiva, rejeição, negociações complicadas, eu não recuaria. Já havia fugido uma vez? Escolhendo a eficiência de um adeus limpo em vez da complexidade do compromisso. Não cometeria o mesmo erro de novo. Os olhos de Emma se arregalaram, talvez surpresa com minha determinação, mas ela sentiu. Certo. Juntos. Subimos os degraus em silêncio, cada passo aproximando-nos de uma confrontação de 8 anos de distância. Eu enfrentava aquisições hostis, concorrentes agressivos, investidores céticos, tudo sem o nervosismo que agora apertava meu estômago. Isso não era mais negócio. Era algo pessoal, de uma forma que nada em minha vida vinha sendo. Na porta do apartamento 3B, Emma retirou uma chave do bolso, presa a um chaveiro pintado à mão, uma pequena tela com um girassol amarelo vibrante. O trabalho de Vanessa, sem dúvida. Ela sempre amara girassóis, com seu otimismo audacioso e sua teimosia em seguir a luz. Emma destrancou a porta, mas parou antes de abri-la. Olhou para mim com uma expressão vulnerável, a determinação feroz suavizada pela incerteza infantil. E se ela não quiser te ver? E se mandar você embora? Uma preocupação legítima, algo que eu vinha evitando encarar. Então, respeitarei o que ela decidir, respondi devagar, como se aquela fosse uma promessa inabalável. Mas encontrarei outra forma de ajudar. Prometo. Ela me estudou por mais um instante, como se buscasse sinais de mentira, e então assentiu, aparentemente satisfeita. Com um profundo suspiro, que parecia maior do que seu pequeno corpo, ela empurrou a porta. Mamãe? Chamou, cheguei em casa. E trouxe alguém comigo. A caminhada até o pequeno apartamento foi silenciosa, carregada de pensamentos não ditos. Emma conduzia com a confiança da rotina, com o titã ao seu lado. Eu a seguia, cada vez mais ciente do abismo entre o mundo que construí e o que abandonei. Quando a porta se abriu com um rangido, a vi em Vanessa, mais magra do que eu lembrava, o cansaço marcado em cada traço do rosto. Estava junto a uma pequena bancada da cozinha, picando vegetais para o jantar, de costas para a porta. Um pincel preso atrás da orelha deixava uma mancha azul na têmpora, um hábito que me recordava dos velhos tempos. Oi, querida, chamou sem se virar. Como foi o passeio com a dona Kim? O titã se comportou? Meu coração disparou. Sua voz, um pouco rouca, mas inconfundivelmente dela, provocou um choque de reconhecimento. 8 anos se desfizeram num instante. Emma hesitou, lançando-me um olhar de incerteza. Mamãe, preciso te contar uma coisa. Algo no tom dela fez Vanessa pausar, o corte interrompido pelo gesto. O que foi? Você está bem? Ela se virou, o rosto transbordando preocupação. Quando nossos olhares se encontraram, sua expressão congelou entre o choque e algo indizível. O faca que estava na bancada deslizou, esquecida. Você, ela sussurrou. Uma palavra, carregada de 8 anos de história. Nem Alexandre, nem Alex, nem qualquer nome. Apenas você, como se não precisasse de mais identificação, como se eu sempre tivesse estado à margem da vida dela, nem completamente presente nem totalmente ausente. O arrependimento se instalou em meu peito. Esperava raiva, talvez ódio, mas não aquela quieta resignação, como se ela já tivesse sofrido demais para se surpreender com minha súbita aparição na cozinha. Olá, Vanessa, disse, minha voz mais firme do que me sentia. Ela piscou, como se testasse se eu desapareceria. Quando não me movi, voltou seu olhar para Emma, suavizando com preocupação. Emma, querida, o que está acontecendo? Como você conheceu esse homem?
A pergunta confirmou o que eu suspeitava. Emma havia arquitetado aquele encontro por conta própria. Vanessa não havia mencionado meu nome, nem me usado como vilão conveniente na história da filha. Ela simplesmente me apagara. Eu achei, disse Emma, a bravata agora diminuída diante do olhar confuso da mãe. No parque. Eu sabia que era ele pela foto que você esconde na gaveta. A cor se esvaiu do rosto de Vanessa. A foto, ela começou, pressionando os dedos contra as têmporas como se sentisse aquela velha dor de cabeça que Emma mencionara. Emma, aquilo era particular. E como você, eu segui seu carro ontem, admitiu Emma, a voz baixa. E esperei por você hoje. O choque deu lugar ao alarme no semblante de Vanessa. Você foi a São Paulo sozinha? Emma Carter, tem noção do perigo? Qualquer coisa poderia ter acontecido. Mas nada aconteceu, protestou Emma, o titã se aproximando como se quisesse protegê-la. E deu certo. Eu te achei. O olhar de Vanessa se endureceu. Sim, você me achou. E agora pode ir embora, disse ela, voltando-se para a bancada e pegando a faca com mãos trêmulas. Obrigada por trazer a Emma em segurança. Pode ir. A recusa foi calma, quase polida, mas definitiva. Sem perguntas sobre onde eu estivera, o que fiz ou por que apareci. Apenas uma ordem clara para sair da vida dela, tão abruptamente quanto eu entrará. Olhei para a menina ao meu lado e depois para Vanessa. O peso das escolhas passadas apertava meu peito. Tinha passado a vida inteira atrás de riquezas, mas naquele modesto apartamento, percebi que havia abandonado a única coisa que realmente importava. Vanessa, comecei, mas hesitei, sem saber o que dizer que pudesse fazer diferença. Desculpas soavam insuficientes. Explicações pareceriam desculpas. Oferecer ajuda financeira soaria insultante. Ela voltou seu olhar para mim, o rosto controlado. O que você tem a dizer, Alexandre? Depois de 8 anos, o que poderia dizer? O uso do meu nome completo doía mais do que qualquer raiva. Formal, distante, apagando a intimidade que um dia compartilhamos. Eu não sabia, declarei em voz baixa. Sóbria Emma. Eu não sabia. Um lampejo cruzou o rosto dela, surpresa, incredulidade, uma rápida dor que logo se reprimiu. Teria mudado algo se você soubesse? A pergunta pairou entre nós, honesta e devastadora. Mudaria meus cálculos? Alteraria aquela fria aritmética da ambição que me fez partir? Queria dizer que sim, que o conhecimento de uma criança me transformaria num homem melhor. Mas ambos merecíamos mais do que mentiras reconfortantes. Eu não sei, admiti. O homem que eu era, não posso falar por ele. Um sorriso amargo passou pelos lábios dela. Pelo menos você é honesto. Sempre foi, do seu jeito. Brutalmente honesto. Emma alternava o olhar entre nós, confusa. Mamãe, ele pode ajudar com os médicos. Com as contas. Ele tem prédios com o nome dele. O semblante de Vanessa suavizou ao olhar para nossa filha. Emma, querida, isso não é assim que as coisas funcionam. Não precisamos da ajuda dele. Temos nos virado sozinhos. Mas você está doente, insistiu Emma, a voz subindo em frustração. E você não vai aos especialistas por causa do dinheiro. Ele tem dinheiro. Vi a dor cruzar o rosto de Vanessa, não uma dor física, mas aquela agonia de uma mãe ao ver que sua filha carregava preocupações de adulto sem que ela soubesse. Eu não estou doente, respondeu suavemente. Apenas cansada. Trabalhando demais. Você está mentindo, Emma disse com a clareza impiedosa de uma criança. Eu te ouço vomitar. Vejo seu remédio. Suas mãos tremem tanto que às vezes você nem consegue pintar. Cada sintoma soava como um golpe, confirmando o que Emma me dissera no parque. Vanessa vacilou, apoiando-se na bancada para se equilibrar. Instintivamente, dei um passo à frente, rompendo a barreira invisível que ela impusera. Vanessa, o que está acontecendo? O que dizem os médicos?
Isso não é da sua conta, replicou, mas o tom havia se suavizado, substituído por um cansaço que parecia ter vindo da alma. Por favor, vá embora. Você já fez o suficiente trazendo a Emma para casa. Pode voltar para a sua vida. Mamãe, Emma protestou, lágrimas surgindo em seus olhos. Por favor, deixa ele ajudar. Vanessa me fitou por um longo instante, depois voltou a olhar para Emma. Algo nela mudou. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos, agora mais curtos e salpicados de fios prateados que eu não lembrava. Tudo bem. Quer saber? Não é nada dramático. É enxaqueca crônica, talvez desencadeada pelo estresse. Os sintomas podem ser controlados com a medicação e o tratamento certos, mas meu convênio tem um alto valor de coparticipação e só cobre certos especialistas, disse, encolhendo os ombros num gesto de resignação. Não é mortal, apenas altera a vida. Tenho lidado com isso. Deixe eu ajudar, disse, finalmente sincero. Não como uma transação para aliviar a consciência, nem como um acordo de negócios, mas como uma oferta genuína, sem condições. Vanessa me estudou, com o olhar aguçado de uma artista, enxergando mais do que eu queria revelar. Por que agora, Alexandre? Por que a Emma te encontrou? Por que você se sente culpado? Por que é conveniente? Perguntas justas, todas elas. Por que agora, de fato? O que mudará desde aquele encontro determinado no parque com uma criança de 7 anos? Tudo e nada. Porque é o certo, respondi simplesmente. Porque passei 8 anos fazendo a escolha errada, e talvez seja a hora de fazer a certa. Ela riu suavemente, um riso sem humor. Sempre tão seguro de si. Tão certo de saber o que é certo. Não, corrigi com suavidade. Já não tenho certezas. Só sei que deveria ter estado aqui. E não estive. Emma aproximou-se da mãe, envolvendo-a com seus pequenos braços. Vanessa automaticamente acariciou os cachos rebeldes da filha, num gesto terno e cheio de familiaridade. Olhei para elas juntas, aquela pequena família que se formara e florescera na minha ausência, e senti algo se quebrar dentro de mim. Um espaço que eu havia selado, ignorado, negado por anos. Não quero o seu dinheiro, Vanessa declarou firmemente, apesar do evidente cansaço. Não quero nada de você. Assenti, aceitando o limite traçado. O que a Emma quer? A pergunta a surpreendeu. Ela olhou para nossa filha, ainda apertada contra seu corpo. A Emma tem 7 anos. Ela não decide essas coisas. Eu quase tenho 8, corrigiu Emma automaticamente, olhando para a mãe com olhos suplicantes. E eu quero conhecê-lo. Só um pouquinho. Por favor? A sinceridade do pedido pairou entre nós, puro e comovente em sua simplicidade. Não se tratava de pedidos por ajuda financeira ou de gestos grandiosos para compensar o tempo perdido. Apenas a curiosidade natural de uma criança sobre metade de sua herança, metade de sua história. Vanessa fechou os olhos brevemente, o conflito evidente nos ombros tensos. Ao abri-los novamente, seu olhar foi direto e desafiador. Isso não é um jogo, Alexandre. Não é um projeto trimestral ou um desvio momentâneo. É o coração de uma criança em jogo. Eu sei, respondi, encarando-a sem hesitar. Não estou pedindo para tomar o controle ou atrapalhar o que você construiu. Só peço uma chance de conhecê-la. De ajudar, se você permitir. E quando você se cansar? Quando a novidade passar? Quando a sua vida real chamar de novo? As palavras dela cortavam fundo, revelando o medo por trás da raiva. E então? Não tinha resposta fácil, nem garantia que pudesse apagar 8 anos de ausência. Eu não sei, admiti de novo. Só posso prometer que tentarei. Que farei melhor do que fiz antes. Emma oscilava entre nós, a esperança se mesclando à incerteza em seu olhar infantil. O titã se encostou na perna dela, um apoio silencioso na tensão do momento. Vanessa suspirou, um som carregado de anos de desgaste. Preciso de tempo para pensar. Isso é,
muito para processar. Era mais do que eu merecia, aquele pequeno vislumbre. Claro. Tome o tempo que precisar, disse, tirando meu cartão de visitas do bolso, não como um CEO desta vez, mas como um homem reconhecendo suas responsabilidades. Todos os meus contatos estão ali. O celular pessoal vem no verso. Ela pegou o cartão relutantemente, como se pudesse queimar seus dedos. Não estou prometendo nada. Eu entendo. Olhei para Emma, que observava nossa conversa com a intensidade de uma criança que sabe que seu futuro está sendo decidido. Obrigado por me encontrar hoje. Por ter coragem de me fazer encarar o que eu vinha fugindo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dela, o primeiro que eu via. Transformou sua expressão, revelando o eco dos meus próprios traços que havia notado no parque. De nada. Mas não desapareça de novo. Se sumir, eu te acho de novo, e da próxima vez posso mandar o titã morder mais forte. Mesmo diante de tudo, ri genuinamente, um som que soava estranho na minha garganta. Acredito que você faria. Olhei mais uma vez para o pequeno apartamento, absorvendo detalhes que a atenção havia ocultado. Quadros nas paredes, obras de Vanessa, vibrantes de emoção, estantes de livros feitas de madeira reciclada, uma mesinha com os restos de um projeto escolar, cola e papéis coloridos espalhados. Um lar, em todos os sentidos que importavam. Voltei meu olhar para Vanessa, que me observava com cautela. Se me permite dizer, sinto muito. Não só por ter partido, mas por quem eu era quando tomei aquela decisão. Ela sentiu um reconhecimento sem aceitação. Adeus, Alexandre. Não era perdão, ainda não. Mas também não era um adeus definitivo. Uma porta deixada cuidadosamente entreaberta. Adeus, Vanessa, respondi, olhando para Emma. Adeus, Emma. Obrigado por hoje. Ao descer os degraus e voltar para a noite de São Paulo, o peso dos últimos 8 anos se fazia presente. Mas junto dele surgia algo novo, algo que há muito não sentia. Uma sensação de possibilidade. De chance para a redenção. Não iludiria que seria fácil ou que o perdão estivesse garantido. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser totalmente reconstruídas. Mas, parado na calçada diante daquele prédio, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo e àquela pequena família lá em cima. Desta vez, não fugirei. Desta vez, enfrentarei o que vier, por mais bagunçado ou difícil que seja. Desta vez, escolherei de forma diferente.